Sou Vivian, aluna do 5º ano, e participo das aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó. Venha você também! Fala galerinha aí, tudo bem? Estamos de volta, eu aqui, professor Delvani Lima, e você aí de casa, você está comigo no projeto Aprender Mais. Nós estamos dando início hoje a mais um ciclo desse projeto e nós estamos aqui para aprender juntos, não é verdade? Afinal de contas, aprender mais nunca é demais. Nesse segundo ciclo, nós estaremos abordando com vocês algumas questões voltadas para a Prova Brasil. É isso mesmo, você já ouviu falar na Prova Brasil? Creio que sim. Ela é uma prova que acontece a cada 2 anos e ela serve para medir como é que está o nível da educação brasileira, né? É claro que uma prova, ela apenas é um dos elementos que se utiliza para fazer esse processo de medição. E por que medir? Através da medição, a gente tem uma noção de qual é o estado que está. E à medida que a gente conhece, a gente projeta e a gente executa ações visando a melhoria, não é verdade? Então, você, estudante do 5º ano, este ano, 2021, você vai ser submetido a este exame, a esta provinha lá na sua escola, a Prova Brasil. E um dos objetivos do projeto Aprender Mais, aqui junto conosco aos sábados, é prepará-lo para essa provinha. Não apenas para obter uma boa nota, mas, claro, para desenvolver você nesse processo educacional, tá bom? Então, vamos comigo na aula de hoje. Nós estaremos apresentando para vocês algumas questões que são parecidas com as questões que são abordadas neste exame, nesta prova, tá bom? Então, com certeza, o seu professor, a sua professora, já abordou essa temática aí nas suas aulas, tá bom? Sobre a Prova Brasil. Então, no decorrer deste segundo ciclo, nós estaremos abordando questões voltadas para esse sentido, tá bom? Ensinando vocês, por exemplo, a preencherem um cartão-resposta, né? O famoso gabarito. Como se preenche, né? Professor, como se preenche esse cartão-resposta? Pois é, um dos objetivos agora nesse segundo ciclo aqui, na disciplina matemática, será prepará-los para essa provinha. E dentro das questões, nós estaremos abordando alguns conteúdos de modo a reforçar aquilo que você já aprendeu, e se for novidade para você, é uma chance, tá bom? Para você aprender mais. Então, venha comigo, mais um sábado aí, você diretamente da sua casa ou da sua escola, não sei onde você está participando desse projeto, quero parabenizá-lo pela sua disposição, tá bom? Vamos comigo na primeira questão? A primeira questão, ela diz o seguinte, olha, observe a figura abaixo. Observe a figura. Nós temos que figurinha ali? Nós temos uma figura representando uma pessoa, nós temos ali 3 bandeiras, e uma delas é a bandeira do Brasil. E aí, o comando da questão é este. De acordo com a figura, é correto afirmar que a bandeira do Brasil... Aí vamos analisar as alternativas que você poderia ter, ou que você tem, para responder essa questão. Primeiro, é a mais alta das bandeiras, é uma afirmação, veja o pontinho final. É a mais distante do homem. Letra C, está à direita do homem. Letra D, está colocada na frente do homem. Lá no cantinho superior, veja, no canto direito superior, eu coloquei assim, D1. O que é esse D1, professor? Olha só, esse D1 é o descritor 1. É mais ou menos assim, o que é que espera que você, estudante, tenha em mãos, né, ou em mente para resolver uma questão desse tipo. Então, o que é que você precisa ter, desenvolver nessa questão? Você precisa identificar a localização e movimentação de objetos em mapas. Você conhece um mapa? Pois é. Então, o mapa pode ser um mapa do município, pode ser um mapa do seu estado, pode ser um mapa do seu país, né, ou um mapa mundi, tá bom? Qualquer mapa, tá ok? De objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. Veja que eu destaco aí a palavra croquis. O que seria um croquis? Seria um esboço. Quando eu peço para você, ou então alguém pede para você desenhar um esboço de uma casa, você não tem uma noção de como é que você tem que fazer? Pois bem, então esse é um croquis, é um esboço, onde você não vai ficar preso aos detalhes, às medidas exatas, você simplesmente vai fazer um esboço, tudo bem? Quando você faz um desenho de um vestido, você, menina, então veja, você está fazendo um croquis. Então, por isso que eu destaquei essa palavrinha aí, para mostrar para vocês o seu significado. Então, vamos lá.
Então, a questão, ela quer que você simplesmente tenha essa capacidade de identificar a localização e movimentação. Fácil, não é? Então, o que é que você poderia marcar comigo aí? Você diria que esta bandeira está colocada na frente do homem? Ora, veja, a bandeira está localizada atrás deste homem. Esta bandeira está à direita do homem. Imagine você sendo esta pessoa. Então, em qual lado essa bandeira vai estar? Essa bandeira vai estar no seu lado esquerdo, não é verdade? A letra B é a mais distante do homem. Veja, se você comparar a distância da bandeira amarela com a bandeira vermelha, você vai perceber que a bandeira do Brasil é a bandeira que está mais próxima do homem em relação às demais. Logo, o gabarito dessa questão seria a letra A. É a mais alta das bandeiras. Então, você que marcou aí a letra A, você acertou. Você está conseguindo identificar a localização e movimentação de objetos em mapas, croquis ou então outras representações gráficas. Tudo bem? Pois é, são questões desse tipo aí que você pode se deparar. Aparentemente são questões simples, mas se você não se atentar ao detalhe, você acaba confundindo com as demais alternativas. Então, muita atenção quando você se deparar com questões desse tipo. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. A questão 2. Diz o seguinte, olha, observe a figura abaixo. Nela, cada quadradinho equivale a um passo dado pelo cachorro. Então, atenção para essa informação. Cada quadradinho, veja, você tem ali uma malha chamada malha quadriculada. Por que o nome é quadriculado? O próprio nome já está fazendo jus a isso, né? Então, a malha é toda formada de quadradinhos. Então, veja, cada quadradinho equivale a um passo dado pelo cachorro. Então, atenção para esse comando. O caminho que ele fez para chegar ao osso foi. Então, como que você iria desenvolver essa questão? Se você analisar as alternativas, veja quais você poderia eliminar de imediato. Então, veja, o cachorro, ele está indo para frente ou para trás? De acordo com aquela setinha está apontando a direção. Então, você já logo pode concluir que esse cachorrinho está caminhando para frente. Então, tem alguma alternativa que está falando de trás aí? Veja que não temos, né? Então, na letra A nós temos aí um passo à frente, na letra B nós temos um passo à frente. Então, observe duas alternativas aí com a primeira informação equivalente. Na letra C, 2 passos à frente. Atenção para a quantidade de passos. Veja, se cada quadradinho corresponde a um passo, você observa que o cachorrinho está caminhando, dando apenas um passo para frente, não é isso? Logo, você já eliminaria a letra C. O cachorrinho não está dando 2 passos à frente, ele está dando apenas um passo. A letra D, 2 passos à frente, você também já poderia eliminar. Então, não precisava nem analisar as demais afirmações das letras C e da letra D. Então, você já poderia agora, a partir dessa eliminação, ficar preso à alternativa A e à alternativa B. Então, vamos lá. Depois que o cachorrinho dá um passo para frente, o que ele faz? Ele vira para a direita ou ele vira para a esquerda? Então, veja, a setinha está apontando para a sua esquerda. Então, veja o que nós temos lá na letra A. Ele virou à direita e deu mais 2 passos. Ora, ele virou para a direita ou ele virou à esquerda, né? Então, essa informação nós já temos. Ele virou à esquerda e deu mais 2 passos. Diante disso, você já eliminaria a letra A, ficando como gabarito dessa questão a letra B, não é verdade? Então, essa questão também, ela aborda o descritor 1, onde você vai ter a capacidade aqui de identificar a localização e movimentação. Nessa questão, você percebe que você está identificando a movimentação do cãozinho, né? De objetos, no caso aqui você está representando aqui o cãozinho como um objeto, em mapas, croquis e outras representações gráficas, nesse caso, a malha quadriculada. Então, é uma questão também aparentemente simples, porém, se você não atentar aos detalhes, você acaba errando a questão, tá bom? Então, muito cuidado na hora da resolução destas, tá? A nossa questão 3 também ela vai abordar o nosso descritor 1. Você também terá essa capacidade de identificar objetos, tá bom? De localizá-los. Então, o que é que diz a questão 3? Diz assim, ó, observe as figuras, tá bom? Você tem aí algumas figurinhas dentro dessa imagem, e aí ele diz o seguinte, o comando da questão é esse. O brinquedo que está localizado no canto inferior esquerdo é o... Atenção,
Ele está perguntando em relação a você, você que está olhando essa imagem. Então, em relação a você, quando olha para essa imagem, onde é que está ou o que é que está no canto inferior? O que é isso? O canto de baixo. Esquerdo, olha para a tua esquerda. Então, o canto de baixo para a tua esquerda. Então, qual seria a sua resposta? 5, 4, 3, 2, 1. Você diria que seria o urso. Muito bem, então o urso é o objeto que está localizado no canto inferior esquerdo, tá certo? A nossa questão de número 4 também aborda o descritor 1, certo? Também vai exigir de você essa capacidade de identificar objetos dentro de uma representação gráfica. Então, observe a figura. Nós temos aí a figurinha. A criança, o comando da questão, eu destaco aqui, ó, a criança que ocupa a terceira posição na fileira à sua direita é a que está com qual letra, né? Então ele quer saber se é a letra C, se é a letra G, a letra J, a letra K. Veja que cada criança está sendo identificada por uma letra. E qual é o comando da questão? Eu destaco aí, ó, eu sublinhei aí o comando da questão. Ele quer saber a criança que ocupa a terceira posição na fileira à sua direita. Então, a primeira coisa que você tem que saber, você vai ter que localizar a sua direita. Parece algo bobo, mas às vezes você se confunde entre esquerda e direita. Pois é. Então, você localiza a sua direita. Então, ele está ocupando a terceira posição. Então, a primeira posição, qual seria? A criança que está com a letra I. A segunda posição seria a criança que está com a letra J. E logo, a criança que está ocupando a terceira posição na fileira à nossa direita, à sua direita, seria qual criança? Exatamente, a criança representada pela letra K, certo? Então, muito cuidado também em questões que pedem localização. Às vezes você confunde a direita, você confunde com a esquerda, tá bom? Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença na hora da resolução dessa prova, tá? A nossa questão 5, ela também segue essa mesma linha de raciocínio, onde você vai ter a ideia, né? Você vai ter que desenvolver essa capacidade de identificar objetos. Então, veja o que diz a questão 5, acompanhe comigo. O desenho a seguir mostra uma estante onde são guardados diversos livros, né? Você vê aí uma variedade de livros nessa estante. Você tem uma estantezinha aí na sua casa, você tem uma mini biblioteca? É interessante, né? Você, estudante, desenvolver esse hábito, o hábito da leitura, né? Ler livros, né? Comprar um livro, pelo menos uma cada mês, se você tiver essa possibilidade. Ou então visitar a biblioteca da sua escola, se você tiver, e passar a ser um bom leitor, né? Afinal, quem lê bastante, quem lê com frequência, acaba desenvolvendo a fala, acaba desenvolvendo a escrita, o raciocínio, o diálogo, enfim, a educação, a leitura, ela muda e é capaz de transformar a nossa maneira de agir, tudo bem? Então, veja uma pequena bibliotecazinha que essa pessoa tem na sua casa, com diversos livros aí de diferentes áreas, da literatura, conseguimos identificar livros de esporte, de arte, de matemática, né? Livro de matemática. E temos aí o comando da questão. O comando da questão diz assim, ó, um aluno está de frente para a estante. Então, você pense que seja você esse aluno, imagine você sendo esse aluno. Ele está de frente para essa estante. Nessa posição, o livro de música. Então, você tem que localizar na estante o livro de música. É o terceiro a partir de sua. De sua, você que está se colocando na frente da estante. Então, em primeiro lugar, você tem que localizar onde é que está o livro de música. O livro de música, ele está na prateleira de baixo? Ele está localizado na prateleira de cima? Ou ele está localizado na prateleira do meio? Então, veja, se você analisar com detalhe aí, é só fazendo uma leitura, você vai perceber que o livro está na prateleira do meio. Então, veja, ele está na esquerda ou na direita? Se você analisar, ele está mais voltado para a sua direita. Então, onde tiver esquerda nas alternativas, você tira. Você já sabe que o livro está na prateleira do meio. Então, onde tiver cima, você tira. Onde é que tem aí essa opção de prateleira de cima? Lá na letra C. Por quê? Por conta dessa afirmação que diz que o livro está na prateleira de cima. Então, você já elimina a letra C. É assim que você desenvolve essa resolução dessa provinha. Inicialmente, é mais fácil você localizar a alternativa errada do que a
a alternativa correta. Tudo bem? Então, você elimina a letra C. Você eliminaria também a letra B. Ora, agora você tem 50% de chance de acertar a questão. Você vai ficar agora somente com a questão, a alternativa A e a alternativa D. Esse livro, ele está à sua direita ou ele está à sua esquerda? Olha só comigo. O livro de música, ele está após o livro de ciências, não é verdade? Logo, ele está mais voltado para a nossa direita. Portanto, o gabarito dessa questão seria a alternativa D, certo? Vamos mudar um pouquinho do foco agora para um próximo descritor, o descritor 2. O que diz o descritor 2? O descritor 2, ele vai trabalhar agora a capacidade de nós, de você estudante, identificar propriedades comuns e diferentes entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. Então, eu destaco aqui nesse descritor 2 alguns termos, algumas palavras que é importante você ter conhecimento. Quais são essas palavras? Poliedros. Olha, essa palavra ela já ajuda a gente a entender por si só. Então, poli, esse prefixo poli significa vários, tudo bem? E edros relaciona-se à face. Então, seria várias faces. Então, seria uma figura geométrica formada por várias faces. Lá na sua casa, na sua residência, você pode identificar figuras assim, tá bom? Eu vou passar para vocês algumas imagens daqui a pouco, onde você vai ter a oportunidade de conhecer esses poliedros. Alguns, eles são bem comuns, tá? Estão presentes aí diretamente no nosso cotidiano. O que seria o outro termo que você precisa entender? Que são corpos redondos. Ora, o poliedro e corpo redondo são figuras que pertencem ao mesmo grupo, que é chamado de sólidos geométricos. Já ouviu falar nisso aí? Pois bem, nós vamos distingui-lo já qual a diferença entre um poliedro e um corpo redondo. Mas eu já adianto para você, o poliedro ele é formado por faces, né? E o corpo redondo, como o próprio nome já está dizendo, ele vai ter que ter curva, tá certo? O poliedro não vai ter curva na sua composição, enquanto que o corpo redondo necessariamente vai ter que existir curvas, tá certo? Um outro termo que eu destaquei no descritor 2 foram figuras tridimensionais. Você já ouviu aí, por exemplo, eu já assisti um filme 3D, mas você sabe o que significa esse termo 3D? Pois bem, se você respondeu aí 3 dimensões, você está correto. Então, esse termo 3D, ele vem dessa palavrinha tridimensional, tudo bem? Ou seja, ele tem largura, ele tem comprimento e ele tem profundidade ou altura, como você preferir. Então, é comprimento, altura e largura, tá bom? O ambiente onde eu estou aqui nesse momento, o ambiente onde você está, ele é um ambiente 3D. Ele tem um comprimento, ele tem uma largura e ele tem uma altura, certo? E as planificações. Para a gente entender o que é uma planificação, imagine uma caixa, por exemplo, de sapato. Aí você, de repente, resolve desmontar essa caixa de sapato, colocando ela sobre a mesa. Então, o que você fez ali naquele exato momento? Você acabou de executar um processo chamado planificação. Aquela caixa de sapato, ela era uma figura 3D. Ela tinha um comprimento, ela tinha uma altura e ela tinha uma profundidade. Quando você desmonta essa caixa de sapato, você observa que ela fica no plano, tá bom? Ela fica sobre a mesa, planificada. Se agora ela está no plano, ela já não é mais uma figura 3D, mas ela é uma figura 2D. É uma figura que só tem duas dimensões. Ela só tem comprimento e altura. Deu para entender aí? Tudo bem? Então, vamos analisar uma questão que trabalha esse descritor. A questão 6, tudo bem? Diz assim, os alunos do 5º ano estão montando um cubo para fazer um dado para a aula de matemática. Eles utilizam o molde seguinte, onde os números 3 e 4 representam duas de suas faces opostas. Se você analisar as expressões faces opostas, são aquelas faces que estão em lados diferentes, tá bom? Uma está oposta à outra. É mais ou menos assim. Em um dado, a soma dos números em duas faces opostas, quaisquer, totaliza sempre 7. Você sabia dessa informação? Pois é. Então, um dado, aquele brinquedinho
que geralmente se utiliza aí para fazer algumas brincadeiras, algum joguinho? Pois é, se você analisar as faces opostas, a soma dessas faces, né, sempre vai resultar no número 10. Então, eu coloquei aqui a questão 6 aqui no quadro para a gente dar uma analisada. Então, o comando da questão é aquilo ali. Então, o que é que ele vai querer na questão? Com base no desenho anterior, eu repito, fiz a repetição do desenho aqui para você acompanhar, que algarismos deverão estar escritos nas faces em branco? O que você deveria se atentar para essa questão é na informação que ele apresenta para você anteriormente. Qual a informação? Essa. Em um dado, a soma dos números em duas faces opostas, quaisquer, totaliza sempre 7. Então, ele quer saber quais são os números que estarão ocupando esses espaços vazios aqui. Você saberia dizer? Partindo dessa informação, ó, por exemplo, aqui nós temos a planificação do cubo, que é uma figura tridimensional. Só que aqui ele está no plano. Então, se ele está no plano, ele é uma figura bidimensional. Então, olha só, esse número 3 com esse número 4, ele representam faces opostas. Se você fizer a soma, 3 mais 4, você vai obter 7. Então, imagine agora comigo que você vai fechar esse cubo. Então, você resolveu fechar para formar o dado. E observe, quando você fecha, esse lado aqui, vou destacar aqui com um asterisco, ele vai ser oposto a esse. Tudo bem? Então, ele vai ser oposto a esse. E esse outro aqui, que eu vou representar por um pontinho, vai ser oposto a esse outro lado. Concorda comigo? Esse lado aqui vai ser aquele lado que vai ficar na parte de cima. Então, quais serão os números que estarão ocupando esses lados, partindo da informação de que a soma dos lados das faces opostas resulta em 7. Tudo bem? Então, veja, seria aqui o número 1, ok? Esse lado aqui não pode ser o que? O número 5, tá bom? Vamos analisar. Poderia ser o número 2? Vamos verificar. Número 2. Observe que esse lado ele é oposto a esse. Qual é o número que você soma com 1 para resultar em 7? Só pode ser 6. E aqui você tem o número 2. Qual é o número que você soma com 2 para resultar em 7? Então, esse outro número aqui só pode ser 5. Logo, o gabarito dessa questão seria exatamente essa que está sendo destacada para nós aí na tela, tá bom? A letra D é o gabarito para a questão 6. Tudo bem? Deu para entender aí a questão? Pois é, essa questão já exigiu um pouquinho mais de habilidade da sua parte. Tudo bem? Observe, conforme eu tinha dito anteriormente, nós temos aqui algumas imagens que representam sólidos geométricos. Isso, são figuras 3D. Então, a primeira informação que tu tem que entender sobre sólidos geométricos são figuras 3D. Elas têm 3 dimensões, tá? E elas se dividem em 2 grupos. Elas podem ser poliedros. Anteriormente eu disse que os poliedros são formados por várias faces e também corpos redondos, são formados por curvas. Então, veja só, nós temos o cilindro. O cilindro é uma imagem muito comum, presente diretamente aí no nosso cotidiano. Lá na sua casa, na sua cozinha, você pode identificar um cilindro. O pincel que eu estou utilizando para fazer aqui os desenhos, né, a resolução de algumas questões, ele lembra um cilindro. Por quê? Porque ele tem curvas aqui. Então, o cilindro, ele é uma curva. Então, se tem curva na sua composição, ele não é um poliedro, mas sim um corpo redondo. Tudo bem? Observe o cone. O cone também, ele tem curvas na sua composição. Logo, ele pode ser considerado um corpo redondo, tá bom? O cubo, você consegue identificar alguma coisa no cubo? Não, não é verdade? Você consegue apenas observar faces. Então, se você tem faces, então logo você tem um poliedros, né? Quantas faces tem o cubo? Ora, se você contar aí a face de cima, face de baixo, a face da direita, a face da esquerda, a face que está voltada para a sua frente e a face que está voltada para trás. Então, você tem 8 faces, tudo bem? Nós temos a pirâmide hexagonal. Observe esse nome, não estranhe, hexagonal, porque a base dela, a base dessa pirâmide, aquilo que está no plano, ela forma uma figura de 6 lados, tudo bem? Se você contar aí, você vai identificar 6 lados. Então, é uma pirâmide hexagonal. Você consegue identificar curvas nessa pirâmide? Não. Você consegue identificar apenas faces. Então, seria uma boa sugestão, um desafio para vocês, contarem quantas faces você tem nessa pirâmide, você consegue identificar.
Então, a pirâmide ela é considerada um poliedro e não um corpo redondo. Tudo bem? Olha só a pirâmide triangular. Novamente, pirâmide triangular. Porque a base dela, a parte que está sobre o plano, pode ser uma mesa, pode ser o chão, veja que forma aí um triângulo, né? Triangular. Vocês observam aí que a base forma um triângulo, então ela recebe o nome de pirâmide triangular. A pirâmide triangular também é um exemplo de poliedro, porque é formada apenas por faces e não tem curvas na sua composição. A esfera, veja só, não vão confundir esfera com circunferência, tudo bem? A circunferência, se você analisar aqui, olha só, isso aqui é um exemplo de circunferência, certo? Ela está no plano, enquanto que a esfera, ela está no espaço. Nós costumamos dizer que a esfera é uma figura 3D, enquanto que a circunferência é uma figura 2D, tá bom? Olha só o paralelepípedo. Paralelepípedo você não consegue identificar aí curvas, não é verdade? Logo, ele não é considerado um corpo redondo, e sim um poliedro, tá certo? A pirâmide quadrangular, novamente aí o nome para uma pirâmide, tá? Quadrangular. Por que será? Porque a base, ou seja, aquela parte que está sobre o plano, ela forma aí um quadrado. Então, é uma pirâmide de base quadrada ou uma pirâmide quadrangular, conforme você desejar. Nós temos aí o prisma triangular, é também um exemplo de poliedro, porque nós não identificamos curvas nessa figura, apenas faces. Então, ele é um prisma triangular. Por que triangular? Porque a base que está sobre o plano, ele forma aí um triângulo. Então, está aí alguns exemplos de figuras consideradas sólidos geométricos que se dividem em dois grandes grupos, poliedros e corpos redondos. Deu para entender? Que bom. Sigamos. A próxima questão é a questão 7. Ela vai trazer para nós aqui o descritor 3. Qual é a ideia do descritor 3? Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais. Então, já apresentei para vocês o que é ou o que são essas figuras bidimensionais. São figuras que só têm comprimento e altura. Então, duas dimensões. Pelo número de lados, né, identificando essas características pelo número de lados, e pelos tipos de ângulos. Eu apresento para vocês aí alguns textos, alguns termos, né? Eu destaquei o termo tipos de ângulos. Nós vamos trabalhar quais esses tipos, como nós podemos classificar os ângulos, essas figuras que estão diretamente associadas ao nosso cotidiano, de forma direta e indireta. Tudo bem? Então, vejamos alguma questão que envolve esse descritor. A questão 7 diz: Sheila usou retas fechadas para fazer este desenho. Quantas figuras de 4 lados foram desenhadas? Então, você, estudante, é necessário você conhecer essas figuras pelo número de lados. Então, o que ele está querendo aqui é que você identifique o número de figuras que contém apenas 4 lados. Então, você analisa aí comigo que nós temos aí apenas 2 figuras que são formadas por 4 lados. São chamadas quadriláteros, figuras formadas por 4 lados. As demais figuras aí, se você analisar, elas são formadas por apenas 3 lados. Logo, elas recebem uma outra denominação. Você sabe qual é o nome, né? Triângulo. Olha só, triângulo. Por que será triângulo? Tri vem de 3, ângulo, ou seja, é uma figura que vai ter na sua composição 3 ângulos apenas, certo? Então, essa figura formada por 3 lados. Logo, a alternativa que satisfaz essa questão é a alternativa A, 2 figuras. Tudo bem? Nosso próximo slide ele vai trazer aqui para nós algumas figuras que você precisa saber o nome voltado para o número de lados, tá? Então, veja, o triângulo, conforme eu tinha dito anteriormente, é uma figura de 3 lados. Se ela tem 3 lados, ela vai ter 3 ângulos, tá? Isso é uma informação interessante. A quantidade de lados corresponde à quantidade de ângulos dentro de uma figura bidimensional. Nós temos aí o quadrado, tudo bem? O quadrado, veja que ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. Nós vamos ter que saber essa distinção. Para ser quadrado, tem que ter os 4 lados iguais e os 4 ângulos têm que ser de 90 graus, tá? Ela faz parte do grupo dos quadriláteros. Nós vamos ver que o grupo dos quadriláteros, eles podem ser outros nomes. Pode ser o quadrado, pode ser um retângulo, pode ser o trapézio, pode ser o losango.
Então, observe aí, ó, citei 4 figuras que estão enquadradas dentro do grupo dos quadriláteros. Você saberia dizer novamente? Vamos lá? Quadrado, retângulo, losango e trapézio. Então, são figuras que estão dentro desse grupo chamado quadriláteros, figuras geométricas formadas por 4 lados. Veja o que é um pentágono. O pentágono é uma figura geométrica formada por 5 lados. É isso mesmo. Hexágono é uma figura geométrica formada por 6 lados. O heptágono é uma figura geométrica formada por 7 lados. O octógono, professor, essa palavra eu já ouvi aí quando o meu pai ou eu estava assistindo aí o UFC, o narrador dizia que os lutadores estavam entrando no octógono. O octógono porque o formato daquele espaço onde os atletas realizam ali a competição é um desenho de um octógono, de uma figura geométrica de 8 lados. É isso aí. Um eneágono é uma figura geométrica de 9 lados e um decágono é uma figura geométrica de 10 lados. Termina por aí? Não, nós vamos ter figuras geométricas com 11, com 12, com 13, com 20, é uma quantidade aí. É claro que à medida que o número de lados vai aumentando, a figura ela vai ficando próxima ao quê? A uma circunferência. Tá bom? Então, mas é possível desenhar. A mão fica mais difícil, mas com o computador aí fica, quem domina aí essa área, acaba conseguindo fazer esse desenho aí com mais precisão, certo? Então, vejamos a nossa próxima questão. A questão 8 diz o seguinte, a questão 8 diz assim, uma praça de uma cidade será construída, olha só, a malha quadriculada, eu já falei isso lá no início da questão de número 2 ou 3, é quando vê essa figura formada por quadradinhos, a malha quadriculada representa o desenho da praça. Cada lado do quadradinho indica 1 metro de construção. Essa informação é importantíssima para você desenvolver essa questão, tá? A parte destacada em cinza está destinada ao coreto, que será construído. O que é o coreto aí? Você poderia dar uma pesquisada no que é o coreto? É um espaçozinho aí, uma mini casinha, tá bom? Então, se você der uma pesquisada nessa palavra, você vai identificar algumas imagens que remetem a ela, tá? Então, o comando da questão diz: quantos metros de construção serão necessários para o contorno do coreto? Então, o que você precisa entender? Que cada lado desse quadradinho corresponde a 1 metro. Essa questão, ela aponta para o descritor 5. O que diz esse descritor? Esse descritor diz que o aluno ele tem que ter essa habilidade aqui de reconhecer a conservação ou a modificação de medida dos lados do perímetro, olha só a palavra destacada aí, perímetro, da área em ampliação ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. Veja que apareceu aí algumas palavrinhas. Eu destaco ainda outra aí que não está destacada, que são figuras poligonais. Não, lembra de quê? De polígonos. São todas aquelas figuras que eu citei anteriormente, tá bom? Então, se você analisar aí, essa figura geométrica, o contorno dela tem quantos lados? Então, conte comigo aí. O lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você consegue identificar 8 lados aí nessa figura? Pois é. Então, ele também seria um octógono. Ele é um polígono, ele é formado por 8 lados aí. Ah, professor, mas eu imaginava que o octógono tinha que ter aquele desenho. Não, é a quantidade de lados que vai ser determinante para a figura ser reconhecida como um octógono, um heptágono, um pentágono. Não interessa o formato, interessa a quantidade de lados. Tudo bem? Veja que aqui é uma figura que tem 8 lados, porém o formato dela é diferente daquele octógono que os atletas utilizam, não é mesmo? Então, o que diz a questão? Quantos metros de construção serão necessários para o contorno do coreto? Então, ele diz lá na questão que cada lado dessa malhazinha quadriculada, desses quadradinhos, corresponde a 1 metro. Então, é só você fazer a contagem de quantos lados você tem aí contornando essa figura. Quando você resolver fazer essa contagem, você vai obter o número 10. Se você fizer a contagem direitinho, você vai ter 10 lados contornando essa figura, tá? Então, o que eu destaco nessa questão 8? Eu destaco aqui a diferença entre perímetro e área. É importante você saber disso. Olha só, nós temos ali que figura geométrica? Você que respondeu um quadrado, está correto. Então, olha, você tem ali um quadrado ali na cor vermelha e um quadrado na cor azul. O primeiro destaca o perímetro e o segundo destaca a área. Mas veja qual é a diferença. Olha só,
O perímetro, ele corresponde à soma de todos os lados, ou seja, o contorno da figura, tá? Então, veja, aquela figura, os lados dela, aparentemente era um quadrado, viu, gente? Mas veja só, pela figura já não é um quadrado, é um retângulo. Por quê? Porque para ser quadrado, os lados têm que ser iguais. E ali embaixo está dizendo que é 3 centímetros e na parte de cima, 2 centímetros. Então, fazendo essa correção aqui com vocês, tá? Então, significa o quê? Significa que você vai somar todos os lados. Então, o lado da esquerda equivale a 2 centímetros, tá? O lado de cima, ele é igual ao lado de baixo. Logo, equivale a 3. Então, você já poderia somar 2 mais 3. O lado da direita equivale ao mesmo lado da esquerda, que é 2 centímetros. Então, 2 mais 3 mais 2, e o lado de baixo já está descrito, que é 3 centímetros. Logo, o perímetro dessa figura corresponde a 10 centímetros. Então, o perímetro é a soma da medida dos lados. Soma da medida dos lados. Não esqueça desse detalhe. E a área, professor? A área, ela vai estar relacionada a toda a figura, e não apenas o seu contorno. Toda a área que essa figura ocupa no plano. Então, analise comigo. Como se trata de um retângulo, tá bom? Por que é um retângulo? Porque ele tem aí dois lados paralelos, tá? Nós vamos já distinguir o que é um lado paralelo. Não é um quadrado. Aparentemente, você olhava assim, associaria um quadrado, mas quando você analisa as medidas, você verifica que não é um quadrado, porque não tem os 4 lados iguais. Então, analise. Você tem aí a base é esse lado que está sobre o plano. Então, a base dessa figura é 3 centímetros e a altura dela é 2 centímetros. Então, para você calcular a área de um retângulo, basta você pegar o número de baixo e multiplicar pelo número de cima. Então, 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados. Veja que a unidade de medida modifica-se, tá bom? Então, quando se faz uma construção, quando você vai fazer uma reforma lá no seu quarto, né? No seu quarto, você sabe dizer se ele é um quadrado ou se ele é um retângulo, aí você ia ter uma noção de quantos metros de cerâmica o seu quarto vai pegar. Se o seu quarto for um retângulo, ou seja, se ele tiver lados diferentes, né? Por exemplo, se ele tiver um lado que mede 3, dois lados que medem 3 metros e 2 lados que medem 4 metros, então ele não é um quadrado, mas ele é um retângulo. Então, basta você pegar o 4 e multiplicar por 3. Logo, você vai precisar comprar aí 12 metros de cerâmica para revertir o piso do seu quarto, tá bom? Uma dica aí para vocês, tá? Então, deu para entender o que é perímetro e área? Perímetro, repetindo, é a soma da medida dos lados, enquanto que a área vai depender da figura em que se tratar. Quando se trata de um retângulo, base vezes a altura. Quando se trata de um quadrado, você vai ter que saber qual é a fórmula que nós iremos utilizar. Vai ser o lado elevado ao quadrado. Então, a princípio seria isso. Para cada figura, existe uma fórmula específica para você calcular a área, que não é agora, de imediato, o nosso objeto de estudo, certo? Olha só o que eu abordei na questão 9. A questão 9, antes da gente avançar, é preciso você saber a diferença entre retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. Conhecendo essas diferenças, você consegue desenvolver a questão 9, tá bom? Então, veja, o que são retas paralelas? Retas paralelas são aquelas retas que elas mantêm a mesma distância umas das outras. Elas não se cruzam. Veja, se você crescer elas para baixo ou para cima, elas não irão se cruzar. Elas irão manter sempre a mesma distância, tá bom? Por isso nós dizemos que são retas paralelas. A posição em que elas estão neste momento é na posição vertical, mas elas poderiam estar na posição horizontal ou diagonal, desde que a distância entre elas permaneçam a mesma do início ao fim. Então, quando isso acontecer, você tem retas paralelas. Logo, você poderia associar lados paralelos. Esse quadro, por exemplo, esse lado aqui, ele é paralelo a esse aqui, do lado de baixo. Por quê? A distância que esses lados se mantêm do lado de baixo é a mesma em toda a sua extensão. Da mesma forma, o lado da minha esquerda é paralelo ao lado da minha direita. Então, lados paralelos. Tudo bem? E o que são retas concorrentes, tá? Retas concorrentes, veja que elas já se cruzam. O próprio nome concorrente já está me ajudando a entender. Onde é que elas se cruzam? É aqui nesse ponto onde eu destaquei. Nesse ponto aqui elas se destacam. Professor, por que você colocou esse desenho aí? Olha só, esse desenho ali indica o ângulo que está sendo formado ou os ângulos que estão sendo formados. Veja que eu coloquei esse ângulo aqui na cor vermelha, igual a esse ângulo aqui, também de baixo,
e o ângulo da esquerda igual ao ângulo da direita. Significa dizer o quê? Que eles têm a mesma medida. É isso mesmo. Então, quando se cruzam, nós vamos formar retas concorrentes, tá bom? O próximo tipo de retas são as retas perpendiculares. Veja, elas são concorrentes? A resposta seria sim. Mas qual é o diferencial? É o ângulo que ela está sendo formada. Então, aqui elas se cruzam, elas se tocam, e ao mesmo tempo que elas se tocam, elas estão formando aqui um ângulo de 90 graus. Como assim, professor? Cadê o número 90? Toda vez que você se deparar com esse desenho aqui, um quadrado, com um pontinho no centro, você vai se remeter ao ângulo de 90 graus. Então, olha só, as retas perpendiculares são aquelas retas que se cruzam, logo elas são concorrentes, e elas formam ângulos de 90 graus. Quantos? Se você somar, ó, 90, aqui também nós vamos ter outro ângulo de 90, da mesma forma aqui e aqui. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 ângulos de 90 graus. Então, se você multiplicar 4 vezes 90, você vai obter aí 360. Então, a soma desses ângulos aqui, você vai obter 360 graus. Deu para entender? Repetindo, toda reta perpendicular é concorrente, mas nem toda reta concorrente é perpendicular. Para ser perpendicular, tem que formar um ângulo de 90 graus. Para ser concorrente, tem que se cruzar e formar ângulos diferentes de 90 graus. Atenção para essa informação. Diante disso, nós podemos ir para a nossa questão, a questão de número 9. Vamos lá na tela comigo, a questão de número 9. Veja o que diz a questão. A questão de número 9 diz: nas figuras a seguir estão representados 4 polígonos diferentes. Polígonos, ou seja, figuras geométricas formadas por vários lados, tá bom? Poli, vários, gonos, lados. Polígonos, figuras geométricas formadas por vários lados. Quais são essas figuras? Nós temos o retângulo, nós temos o triângulo, nós temos o trapézio e nós temos o hexágono, tá bom? Qual é o comando dessa questão? O comando da questão é: qual dos polígonos anteriores possui 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos? Veja que interessante. Ele quer uma figura em que ela apresenta 2 lados paralelos, ou seja, nós vamos ter lados que vão manter a mesma distância um dos outros, e do outro nós vamos ter lados não paralelos, ou seja, em algum momento esses lados irão manter distâncias aí diferentes, tá bom? Então, olha só, o retângulo. Se você analisar aí o retângulo, ele é uma figura geométrica de 4 lados, certo? Por que ele não é um quadrado? Ele não é um quadrado porque os 4 lados não são iguais. Mas o quadrado é um retângulo. Parece ser uma confusão, mas não é. Ó, todo quadrado é retângulo, mas nenhum retângulo é quadrado, tá bom? Veja por que dessa frase. E aí você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. O triângulo, veja só, o triângulo ele tem lados paralelos? Veja que o triângulo ele não tem lados paralelos. O retângulo tem 2 lados paralelos. Ó, os lados da esquerda e da direita e o lado de cima e de baixo. Então, eles são paralelos, mantêm as mesmas distâncias. O triângulo ele não tem nenhum lado paralelo. O trapézio, veja, compare o lado de cima com o lado de baixo. Esses lados aqui eles são paralelos. Mas os lados das laterais, veja que eles estão, ó, se você estender esses lados, você vai perceber que a distância está diminuindo. Logo, esses lados aqui não são paralelos, enquanto que o de cima e o de baixo são paralelos. De cara, a gente já pode desenvolver a questão a partir dessa informação. Então, qual desses polígonos aí possui 2 lados paralelos e lados não paralelos? Seria aquela figura que está relacionada ao trapézio, que também é um exemplo de quadrilátero, ou seja, uma figura geométrica formada por 4 lados. Tudo bem? Avançando mais um pouquinho, nós temos a questão 10. Só que para você entender a questão 10, é necessário você desenvolver alguma informaçãozinha aqui, tá? E essa informação está aqui na tela. Então, vejamos o que é que nós temos na questão 10. Vamos analisar aí a questão 10. A questão diz: a face superior das peças de um jogo de dominó, você tem um dominózinho em casa aí, sabe jogar? Muito bom para desenvolver o raciocínio, tá? Tem formato de um quadrilátero. Professor, já sei o que é um quadrilátero. É uma figura geométrica de 4 lados. É isso mesmo. Ah, professor, já sei que ela pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um trapézio e pode ser um losango. É essa palavrinha aqui. Vamos desenvolvê-la já já. Então, vamos lá. Observe um exemplo.
qual o quadrilátero que melhor caracteriza a face superior da peça de um jogo de dominó? Então, se você analisar essa figura geométrica aí, esquece essa figurinha que está no centro, tá? Essa linha que está no centro aí. Então, se você levar em consideração todo o contorno, você vai concluir que aí seria um retângulo. Por que que é um retângulo? Os quatro lados, então é um quadrilátero, os quatro lados, e temos aí quatro ângulos de 90 graus. Então, para ser um retângulo, tem que ter quatro lados e quatro ângulos de 90 graus. Tudo bem? Professor, onde é que estão esses ângulos que eu não consigo identificar? Em cada cantinho desse é um ângulo, que corresponde a um ângulo de 90 graus, tá? Então, dentro da questão 10, eu trago para vocês aqui a figura do losango. Aparentemente, ele parece o quê? Ele parece um quadrado deitado, não é verdade? Ou lembra uma pipa. Só que ele não é um quadrado, ele recebe o nome de losango. Veja que eu descrevi para vocês essas duas linhas aqui. Essas duas linhas indicam o quê, professor? Indica que esses lados eles são iguais. Esses lados aqui têm a mesma medida. Só que qual é o diferencial? O diferencial está no ângulo que ele está formando. Olha só, quando o ângulo é de 90 graus, ele vem com essa descrição. E quando ele vier um arco, significa dizer o quê? Ou um semi-arco, significa dizer que ele é um ângulo diferente de 90 graus. Então, nesse caso, nós temos um losango. Ele é um quadrilátero, porque tem quatro lados, ok? Porém, não tem ângulos de 90 graus. Os quatro ângulos aqui são diferentes de 90 graus. Então, atenção para essa informação. Esses ângulos aqui, ó, são diferentes de 90 graus. E, para a gente finalizar, nós temos aqui dentro da nossa questão de número 9, eu acho que eu acabei pulando a questão de número 9, vamos retornar aqui um pouquinho. Questão de número 9, acabei fazendo com vocês. Dentro dessa questão número 9, eu abordo para vocês aqui de modo a finalizar a nossa aulinha de hoje, a classificação desses ângulos, né? De que maneira nós podemos classificar os ângulos? É muito importante você, estudante, ter essa informação, essa noção. Olha só, nós vamos ter ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo raso e ângulo giro. Vamos entender qual é a diferença de cada um deles. Olha só, o ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Analise comigo na imagem. Olha só, você tem aqui um segmento, chamado segmento de reto, onde eu desenhei aqui um arco, olha só. E aí eu chamei esse arcozinho aqui, ó, de ângulo, e chamei esse ângulo aqui de alfa. É o alfa, letra grega. Desenhar um pouquinho maior para você analisar na tela aí. A letra grega, alfa. Então, o que é que esse ângulo está indicando para mim? Esse ângulo está indicando que ele é maior, olha o símbolozinho aí, maior do que 0 grau e menor que 90 graus. Tudo bem? Então, quando isso acontecer, nós temos um ângulo agudo. Então, a partir de hoje, você vai associar esse termo. Ângulo agudo é um ângulo maior que 0 grau e menor que 90 graus. Tudo bem? O que seria um ângulo reto? Um ângulo reto, olha só. Ah, professor, já sei. Esse desenhozinho aqui lembra um ângulo de 90 graus. Isso mesmo. Toda vez que você se deparar com um ângulo de 90 graus, você tem um ângulo que nós chamaremos de ângulo reto. Certo? Você consegue identificar um ângulo reto aí na sua casa? Dá uma analisada na sua porta aí, na sua janela. Dê uma analisada aí em alguma outra figura que você consegue identificar ângulo de 90 graus. Pois bem, o próximo ângulo é o ângulo obtuso. O que seria um ângulo obtuso? Veja o desenho. O ângulo está sendo descrito por esse arco, olha só. Então, o ângulo obtuso, ele vai ser maior do que 90 graus. Então, observe que essa linha é como se eu puxasse ela um pouquinho para cá, para a minha esquerda. E ele ainda tem que ser menor que 180. Então, maior que 90 graus e menor que 180 graus. Tudo bem? Então, quando isso acontecer, você terá um ângulo denominado obtuso. O próximo ângulo é o ângulo raso. Ora, se você continuar levando essa retinha até formar esse desenho, o que você vai ter aqui? Você vai ter um ângulo de meia volta. É isso mesmo, um ângulo de meia volta. Quando isso acontecer, esse ângulo aqui que nós vamos chamar de ângulo alfa, ele é um ângulo que tem 180 graus. Então, um ângulo raso é um ângulo de 180 graus. E, por último, nós temos aqui o ângulo giro ou ângulo de uma volta, né? O que seria um ângulo de uma volta? Veja, imagine essa... Lembrando que nós partimos daqui, ó. Olha só, nós partimos daqui, aí nós movimentamos mais um pouquinho essa parte, formamos um ângulo reto. Movimentamos mais um pouquinho, formamos um ângulo obtuso. Movimentamos mais um pouquinho, formamos um ângulo raso. Aí imagine essa partezinha descendo agora, ó.
e aí ele se encontra exatamente sobre a outra linha. Você consegue imaginar isso? Tá? É como se ele se encontrasse sobre a outra linha. O que aconteceu? Qual vai ser o ângulo? Olha só, eu desenhei uma circunferência para mostrar que é um ângulo giro, ou seja, foi uma volta completa. Quando isso acontecer, é um ângulo 360. Galera, é isso aí. Então, vou lançar para vocês um desafio. Qual seria o nome para o ângulo de 0 grau? Você saberia dizer? Essa questão eu deixo para vocês. Você vai pesquisar qual seria o ângulo que recebe, qual a nomenclatura para o ângulo de 0 grau. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido a nossa aulinha de hoje e desejo a você um ótimo dia e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos. A Prefeitura de Codó, juntamente com a Secretaria de Educação, juntos, estamos lançando o programa Aprender Mais Codó. O que é esse programa? É um programa de aula de reforço aos sábados, através de lives, onde os alunos de Codó terão tirado as suas dúvidas e melhorado o seu perfil educacional. E eu peço a você, aluno de Codó, participe. Será muito importante a sua participação nessas aulas de reforços. Buscando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem em nossa cidade, a SEMECTI, através da sua diretoria de ensino, criou o projeto Aprender Mais Codó. Ele está voltado para os alunos de 5º ao 9º ano que estarão preparados para fazer a prova do SAEB ao final do ano. Nós, enquanto secretaria, incentivados e apoiados pelo poder público, que é através do nosso prefeito, Dr. José Francisco, iremos ofertar aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal, com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet, através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade. As aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. Ah, e lembrando, toda a equipe da SEMECTI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço, todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMECTI controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia. Vamos lá. Então, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Iniciamos aí mais uma etapa do nosso projeto Aprender Mais Codó. E eu quero, antes de tudo, nessa saudação de volta com vocês, felicitá-los, cada um, pelo tempo que a gente passou e que vocês conseguiram aí e estão progredindo. Sejam bem-vindos de volta, dessas férias aí que já até se prolongaram, já era para a gente ter tido uma aula, e a gente teve que, por motivos técnicos aí, a gente permaneceu aguardando um pouco mais, até mesmo para poder aprimorar melhor para vocês, tá bom? A partir de agora, a gente vai estar iniciando mais uma etapa do nosso projeto, do nosso projeto Aprender Mais, já focando ali na nossa avaliação que vai acontecer lá pelo mês de novembro, mais ou menos, certo? E eu quero que vocês acompanhem essa aula total. Eu quero que vocês escrevam também nos comentários, a gente está sentindo falta aí dos alunos participando, ativarem aí
aguçar a audição, a visão, vamos ler, vamos estudar, vamos ajudar o professor aqui para a gente fazer um trabalho bacana que fique ideal para que a gente possa dar prosseguimento, tá bom? Então, nas aulas anteriores, nas aulas que a gente teve antes do período de férias, nós trabalhamos alguns descritores e eu fiz questão de apresentar para vocês esses descritores justamente com o objetivo de que vocês pudessem aí irem se aprimorando para acertar em cheio na hora da questão lá, quando vocês estiverem escrevendo ou marcando suas alternativas, viu? Então, eu quero que vocês fiquem mais atentos ainda agora para essa nossa nova etapa. Nós iremos trabalhar novos descritores, estaremos trabalhando com vocês mais questões para vocês irem se aperfeiçoando, tá bom? O que é interessante vocês entenderem é que, a partir do momento em que a gente faz a leitura do texto, que a gente vai para uma questão, que a gente apresenta o descritor, é para vocês conseguirem matar a charada no dia da prova lá, conseguirem acertar em cheio e aí terem sucesso, terem êxito na aplicação, no momento da aplicação, da avaliação, tá bom? Lembrando que você tem que controlar o nervo, tem que chegar bacana, tem que se alimentar legal, comer um biscoitinho, tudo isso aí tá valendo, ok? Então nós vamos aí agora para o nosso primeiro slide, tá bom? Certo, nós estamos aí com a interface aí do nosso projeto aparecendo para você, né? Aqui, ó, como está na minha camisa, eu não sei cadê os brindes, sumiram daqui, desapareceram, cadê produção? Onde é que tá os brindes aí? Mas com certeza vai ter, fiquem por aí que vai dar tudo certinho, tá bom? Esse tá, só voltar aqui, mas tá indo? Pronto. Essa etapa que a gente está trabalhando, eu quero deixar bem claro para vocês que é um período assim, bem difícil, porque quando a gente lida com todas essas tecnologias, a gente está aí hoje tendo aula basicamente através dos aparelhos que a gente possui, né? Até mesmo a realidade nova para o professor, dar aula aqui através dos meios de comunicação, do aparelho celular, utilizando o computador mais do que nunca. Vocês que estão tendo acesso pela televisão também, é muito bom ter a companhia de vocês, se esforcem, continuem aí lutando, vai dar certo, a gente vai conseguir. Estamos todos aqui lutando para que a nossa convergência, ela redunde em vitória para todo mundo, tá bom? Então, mesmo agora nesse momento de dificuldade, de pandemia, a palavra de ajuda, de incentivo que eu quero apresentar para vocês não parem, continuem, permaneçam estudando. A gente tem a confiança de que no futuro próximo, né, a gente vai ter sucesso naquilo que a gente está fazendo, de acordo com o plantio que nós estamos fazendo agora, né? A semente está sendo colocada, você está confiando que os seus estudos estão progredindo mesmo em meio a essas dificuldades que nós estamos tendo, mesmo em meio a toda essa chuva, essa cascata, essa cachoeira, né? Essa enxurrada de tecnologia que a gente teve que aprender a lidar. Mas tudo isso é um aprendizado para mim, professor, para você, meu aluno, e nós vamos continuar. Então, vamos lá, vamos participando, tá bom? Bem, nas aulas anteriores, eu quero até destacar isso aqui para vocês, porque nas aulas anteriores eu fiz questão de apresentar os procedimentos de leitura, né? Como é que a gente processa a leitura? Tem aluno que consegue decodificar ali a letra, ele pega a palavra, ele lê a palavra, ele consegue se guiar dentro daquela leitura. Porém, quando ele passa para a parte da compreensão, aí ele já não tem a compreensão. E quando a gente pensa na interpretação, que é outra coisa totalmente diferente da compreensão, ele também já tem mais dificuldade ainda. Então, geralmente as nossas provas, como a avaliação SAEB, ela vem testar todos esses ângulos do aluno. Saber se o aluno, além de saber fazer uma boa leitura em alta voz ou uma leitura mental, se ele vai conseguir também pegar elementos que estão ali no texto ou elementos que estão nas entrelinhas do texto, que é o que nós chamamos de interpretação, tá bom? Então, pensando nisso, eu trouxe os procedimentos de leitura, o quê? O descritor 1, que você viu como está aparecendo na tela aí. Localizar informações explícitas em um texto. É o que está na cara, né? O que está ali que você leu e descobriu ao ler. Aquilo ali é o descritor D1, é um procedimento de análise explícita do texto. O descritor 3, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Lembra? Quando eu apresentei algumas palavras aqui,
E nessas palavras, eu ia buscar os significados delas no dicionário, a gente ia tentar entender no sentido que ela foi aplicada ali naquela parte, naquele texto. Então, à medida que você vai usando essas palavras, elas vão mudando, né? Inclusive, na própria palavra, como eu apresentei o exemplo, rasguei a manga da camisa. A palavra manga ali é uma parte do pano. E quando eu digo, eu comi um pedaço de manga, a manga aí já é uma fruta. Então, quando você vai inferir o sentido de uma palavra ou expressão, é de acordo com o contexto que ela aparece. O contexto é o quê? É aquela parte que vem junto com o texto, como a preposição de companhia, né? Juntando aí, fazendo uma espécie de prefixo, né? Com o texto, significa ao lado do texto, aquele que vem alinhado ao texto, aquele que vem junto com o texto. Então, o contexto é isso. É você pegar tudo que tem ali ao redor daquela palavra e conseguir fazer uma boa interpretação. O descritor D4, que também fez parte lá no período, ele vai falar sobre inferir uma informação implícita em um texto. Olha, se está explícito, é algo que está à mostra. Todo mundo está vendo, né? É como aquela brincadeirinha que a gente costuma fazer, né? Que coloca a perguntinha lá dizendo qual é a cor do vestido amarelo de Maria, né? Olha, qual é a cor do vestido? Já está na cara, né? O vestido é amarelo. Então, está explícito. Agora, o que é implícito é aquilo que você precisa ler, você vai precisar olhar para o texto e tentar como se você fosse observar nas entrelinhas do texto que você pode escavar ali para poder tirar, tá bom? Eu só estou repassando isso aqui, reprisando, para você entender o que a prova vai te cobrar, tá bom? O que mais? O descritor D6 também está dentro desse alinhamento dos procedimentos de leitura. O que nós identificamos lá? É identificar o tema de um texto. Isso aí é o seguinte. Além de você ter a capacidade de compreender, você vai ter a capacidade de interpretar, e nessa interpretação, ao ato de ler, você vai conseguir dizer, esse texto aqui está falando disso, ou então está falando daquilo. Isso aí é a temática, porque nós temos o quê? Às vezes, em um texto, é possível você ter o título dele. Leituras como textos mais subdivididos, você vai encontrar até mesmo epígrafes. Mas a epígrafe, ela não é o tema de um texto. A epígrafe, às vezes, ela apresenta uma certa enumeração ou alguma coisa que está acontecendo ali no meio, no texto, mas não é o tema. O tema você tem que ler todo o texto para descobrir do que aquele texto está se tratando. Então, aí, você vai ter o tema. E, por fim, trabalhamos, então, o D11, o descritor 11. Ele é distinguir um fato de uma opinião relativa a esse fato. Aí também tem uma outra questão muito interessante, que é o quê? É a gente fazer a análise, né? A gente vai interpretar o texto, e na medida que você for interpretando esse texto, você vai descobrir que o autor ele está descrevendo algumas coisas, está falando a cor das coisas. Por exemplo, eu vou descrever aqui para vocês como essa sala aqui está bonita. Olha, tem uma tarja azul, tem ali o slogan da prefeitura, tem o da SEMECTI. Aí eu vou dar a minha opinião. Eu, particularmente, achei bonito, bem interessante. Isso aqui é a minha opinião. Eu descrever uma coisa, eu dar a minha opinião é outra coisa. Então, esse descritor é muito simples, ele vai te ensinar, dentro desse procedimento de leitura, como que você vai se comportar quando você estiver diante do texto. Feito isso, gente, essa foi a nossa revisão de tudo aquilo que a gente viu no semestre passado, tá bom? E agora a gente vai avançar um pouco mais, tá bom? A gente foi trabalhando isso aí de forma, né, parcelada. Agora nós vamos entrar dentro de uma segunda subdivisão aí dos descritores, que são as implicações do suporte, do gênero ou do enunciador na compreensão do texto. Gente, implicações de suporte, geralmente a gente vai trabalhar com alguns elementos que estão ali para dar apoio ao texto. Então, ele vai apresentar o descritor 5 e o descritor 9. Interessante, né? Dentro dessas implicações de suporte, a gente vai começar com esses dois descritores. O descritor 5, ele vai trazer o que, então, ele vai apresentar o que no seu texto? Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propaganda, quadrinhos, foto, etc. Né? Então, você vai interpretar um texto, o texto ali, né, com base no quê? Com base em algumas figuras, com base em fotografias. Não é somente interpretar o texto, mas é interpretar o texto
com o apoio de tudo isso, né? E aí a gente vai acompanhar nossos coleguinhas aí que estão do nosso lado aí na lâmina do slide, observando, e vamos também trilhar pelo caminho deles aí, estudando, lendo como eles estão aí refletindo. O D9 é identificar a finalidade de um texto, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Muito simples, né? Identificar qual é a finalidade, por exemplo, de um gênero textual crônica. É passar meu tempo, é divertir, é uma leitura bacana. Qual é a finalidade do gênero textual poema? É causar uma emoção na minha alma, é me aprofundar-se na beleza da poesia, entendeu? Então, cada texto, cada gênero textual, ele traz consigo ali, né, a finalidade dele, ele é feito para uma coisa. Quando eu vejo uma propaganda, qual é a finalidade dela? Convencer o interlocutor. Olha que interessante. Então, esses gêneros textuais que nós temos ao longo de todo o ensino fundamental, as séries iniciais, as séries finais, eles têm um objetivo, inclusive lá no médio também, né? Eles têm um objetivo. Você não vai pegar um texto aí e, de qualquer forma, achar que ele é para qualquer coisa. Cada um tem uma finalidade. Inclusive, existem pessoas que não gostam de poesia, de poema, né? Pessoa que não gosta de poema, ela geralmente não gosta daquelas emoções do poema, mas gosta de um texto de ficção, ou gosta de um texto de ficção científica, ou então gosta de um conto, e o conto, cada um desses eles têm uma intenção, uma finalidade, e é por esse motivo que você vai, então, estar lendo o texto e se apropriando dele. Então, ler o texto, além de interpretar, é também cultura, é você ampliar, fazer uma ampliação mental, é aprender coisa nova, palavras novas, você vai aprender muita coisa. Então, nós vamos partir agora para o descritor 5, né? Vamos interpretar um texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos, né? Só depois é que nós vamos para o descritor 9, que é o que nós vamos trabalhar sobre identificar a finalidade de um texto de diferentes gêneros, né? Qual a finalidade de cada gênero, de cada texto, para que ele serve, o que ele tem a ver comigo, com a minha vida. Vamos lá? Então, nós estamos aí. Olha que legal. Vamos acompanhar aí na nossa primeira questão sobre o descritor, o D5, né? Que nós vamos aí apresentar ou então aprender pela percepção das figuras do que é que nós temos em auxílio para esse texto. Essas figuras vão auxiliar esse texto de que forma? Vamos lá. Você tem aí a tirinha, né? E na tirinha, você tem aí... os personagens estão conversando. Aí o primeiro diz assim, eu não estou com medo. E faz uma cara bem... Né, a cara de coragem. E o outro, com a cara de quem está ali de zoação com ele, diz, então por que não vem? E a pergunta dele, então por que não vem? E vê que os olhos do segundo personagem, ele está assim, sabe, meia tela, ele está meio baixo. Então, essa percepção que você tem é de uma fala irônica, né? Ele está ali ironizando com o outro. Então se você não está com medo, por que você não sobe? Né? Por que você não vem aqui? Aí o outro diz assim, só se você emprestar o seu boné. Aí ele diz, avidamente, né? Feito! E também vamos lembrar, viu, gente, da entonação dessas falas, dessas frases. A primeira é uma frase exclamativa, né? Então você vê que tem um ponto de exclamação no final, ela seria assim, eu não estou com medo. Né? Você vê que ele vai forçar a tonalidade da voz justamente porque tem um pontinho de exclamação bem no final. A outra frase, como é uma pergunta e é uma frase, ela é uma frase interrogativa direta, certo? Ela vai ter o ponto de interrogação no final e a entonação também. É importante você ler com entonação. Então, por que não vem? Certo? Então, você vai ver que tem toda uma entonação para poder você entender que dentro dessa frase, ela vai comunicar por causa da sua tonalidade, tá bom? Então, no próximo balãozinho, ele vai exclamar novamente. Só se você me emprestar seu boné, tá vendo? A entonação da frase faz todo sentido. Aí ele também exclama, feito! E logo no terceiro quadrinho, você vai acompanhar comigo que o personagem que diz não está com medo, ele vai estar o quê? Com o boné, com o boné no rosto, né? E eles estão ali
para voar num balão. Eles vão subir o balão, ele voa bem alto, né? Então, o primeiro tinha o intuito de convencer o companheiro, né, nessa tirinha aí. E nós vamos entender agora com o auxílio de toda essa nossa análise gráfica, dos primeiros momentos, os olhos do primeiro personagem, né? Toda a conversa sobre o boné, depois eles voando ali, um dos personagens com o boné no rosto. Vamos lá. Então, a pergunta que é apresentada para nós é a seguinte: o menino queria o boné emprestado por quê? Aí nós vamos então agora para a primeira alternativa. Qual a primeira alternativa? Por que ele queria o boné? Achava bonito o boné do seu amigo? Será que diante de toda essa análise que nós fizemos aí das falas, das gesticulações, das ações, será que é porque ele achava o boné do amigo bonito? A letra B. Estava com medo e queria tapar os olhos? Será que ele estava com medo e por isso pediu ali o boné, mas fez todo um enredo ali e na verdade ele estava com medo? Letra C. A letra C. Queria proteger os cabelos do vento? Será que era por isso o motivo dele ter pedido o boné? Letra D, a quarta alternativa. Tinha esquecido seu boné em casa? Será? Desculpa aqui. Vamos lá. Será que era isso? Então, olha só. A questão que nós discutimos aí, apresentamos, tudo está centrado na letra B. Então, a resposta correta seria, vamos marcar aí com o nosso coleguinha, né? Marca aí embaixo, ou ele marcando aí, né? Alternativa correta. Estava com medo e queria tapar os olhos. É só você perceber na fala dele, né? A expressão dos olhos, a forma como ele afirma, a ironia do colega, o pedido deles para usar o boné e depois a forma como ele usou o boné. Tá vendo como não é difícil? Você só vai ter que ter um pouquinho de paciência e você vai, então, matar a charada. Você vai bater em cima da questão correta, tá bom? A próxima aí, vamos lá. Vamos aí nos equilibrar aí junto com o nosso bonequinho, tá bom? Vamos, então, fazer a leitura. Primeiro, você está vendo aí o elemento gráfico, que são aquelas palavrinhas que aparecem geralmente em histórias em quadrinhos. E como é uma tirinha, e a tirinha ela é um gênero textual extraído de um outro, que é a história em quadrinhos, certo? Nós temos aí, então, um dos personagens da Turminha da Mônica, que é o Bidu, e o Bidu ele ganhou aí uma tiragem só para ele em muitos momentos, e no primeiro quadrinho aparece o som, né? A onomatopeia. Onomatopeia são aqueles sons que aparecem, que são geralmente escritos para significar algum barulho que alguém está fazendo, né? Então, a onomatopeia aí é puff, puff, como se ele estivesse batendo alguma coisa. No segundo quadrinho, de novo, puff, puff. Aí, no terceiro quadrinho, o coleguinha do Bidu diz assim: procurando alguma coisa, Bidu, olha, não se esqueça da entonação novamente. A entonação da voz é muito importante, porque nós temos aí uma interrogação direta, né? Sempre na interrogação direta, você tem que colocar o ponto de interrogação. Não se esqueça que a interrogação indireta, ela é bem maior, bem mais longa, e ela tem todo um enredo, e ela não pega o ponto de interrogação, porque ela é muito extensa. Então, seria mais ou menos assim: eu gostaria de saber se, porventura, de alguma forma, você, Bidu, estaria procurando alguma coisa. É uma pergunta, só que ela não vai pegar o ponto de interrogação, porque ela é indireta, tá bom? E a interrogação direta, ela vai pegar o ponto de interrogação logo ali, porque ela é direta e, geralmente, ela é feita, assim, de uma forma mais curta. Procurando alguma coisa, Bidu, certo? A vírgula só está dividindo unicamente o vocativo, que aparece lá no finalzinho, que é o nome do Bidu. E o Bidu não fala nada, ele continua puff, puff, né, cavando ali. A onomatopeia aí mostrando esse som da batida do Bidu, mostrando que ele está cavando. Agora, quando você olha para o quadrinho e você vê que embaixo do coleguinha dele, o que você tem ali? Você tem ali uma pilha de ossos enterrados, possivelmente pelo próprio Bidu, certo? E aí agora nós vamos, através da análise desse... E o colega dele ali, indiferente, assim como
quem está meio sonolento, pergunta para ele se ele está procurando alguma coisa. Agora, como que a questão vai nos apresentar, então, aí, nesse quesito, como que ela vai apresentar para nós, para que a gente venha compreender melhor esse descritor? Olha, vamos para o texto da pergunta. De acordo com esse texto, a intenção do cachorro Bidu era, letra A, cavar um buraco fundo. Letra B, despistar o outro cão. Letra C, fugir de alguém. Letra D, procurar ossos. Vamos lá. Como nós estamos falando de leitura da parte escrita do gênero textual, e o suporte técnico, qual é o suporte que você tem aí? As imagens que estão acompanhando, né? Então, pelas imagens e pelo que o Bidu não encontrou ainda e que ele continua cavando, o que é que ele procura? Vamos ver o que é? Olha aí, ó, a letra D. Marca junto com o coleguinha do lado aí que está aí marcando para vocês verem. Marquem com ele aí a alternativa D, né? E aí vocês podem também ir comentando aqui, antes da gente apresentar aqui a resposta, vocês podem ir comentando, botem aí qual é a letra, se é A, B, C ou D, e vão comentando e vão dizer, você pode dizer também o porquê, né? Apresente principalmente o porquê, que aí eu vou ter entendido que você está compreendendo o que eu estou falando, tá bom? Então, de acordo com todo esse aparato gráfico e as expressões do texto e como ele se apresenta para você, claro que ficou muito, muito óbvio que o que o Bidu procura são ossos, né? Primeiro, o Bidu é um cachorrinho. Segundo, cachorrinhos escondem ossos, cavam e escondem ossos no chão. Terceiro, né? O próprio gráfico mostrou pela forma como ele está agindo, ele nem notou, nem prestou atenção no que o coleguinha dele perguntou, ele simplesmente continuou cavando. Então, a procura dele, a busca dele é por esses ossos que, infelizmente, o colega dele está sentado em cima e não se deu. E como ele não se preocupou em responder diretamente a pergunta do colega, talvez ele soubesse em uma eventual conversa possível, ele poderia até mesmo ter dito que os ossos estavam ali, tá bom? Muito bem. Outra tirinha. Agora o menino maluquinho, certo? Vamos lá. Para mais uma análise das falas e mais uma análise também dos gráficos, aquilo que é apresentado para nós, as expressões dos personagens, né? Diz assim, sigam aquele carro. O menino, vê que o menino exclamou. Quando ele exclama, né, quando a frase é exclamativa, e ela tem várias formas, você tem frase exclamativa de susto, você tem frase exclamativa assim, sabe, de medo, ou então de surpresa, ou então quando você está, sei lá, desejando algo para alguém. Cada situação, a exclamação vai ser de uma forma. Então aí você tem mais uma vez a onomatopeia, que são os barulhos dos sapatos, dos pés batendo ao chão, puf, 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 né? Estão correndo ali, quando ele gritou, sigam aquele carro, todo mundo correu. E o próximo quadrinho, então, apresenta a seguinte fala no balão. Mas por que ele atropelou alguém? Duas perguntas, né? Então, você vai ver aí que a coleguinha do menino maluquinho faz duas perguntas para ele. E ele vai responder não. E então surge o último balãozinho no último quadrinho dizendo: é só para manter a turma em forma. Então, mais uma exclamação. Então, vamos lá. Acompanha direitinho aí, para não perder o foco. Atenção dobrada agora. Nós temos as imagens, os gráficos, e nós temos as falas. Primeiro o menino maluquinho chegou e gritou, né? Sigam aquele carro. Vê que ele coloca até a mão assim próximo da boca e aponta com o dedo. E aí, nesse momento, todo mundo começa correndo. E quando a coleguinha dele pergunta, mas por quê? Ele atropelou alguém? Ele disse, não. Na verdade, o menino maluquinho estava trolando a galera, né? Vamos ser sinceros. É só para manter a turma em forma. Então, veja só que nós temos aí os elementos gráficos. O menino maluquinho chegou, o pessoal estava ali meio desatento. Aí ele gritou, todo mundo correu atrás do carro, mas em seguida ele traz aí uma frase que se torna até meio engraçada, né? E aí aparece para nós, então, aqui a questão, pessoal. E aí nós vamos matar a charada nessa questão da seguinte forma. Você vai ler a pergunta e ela diz: o menino queria que seus amigos corressem para, né? Vamos acompanhar o nosso coleguinha aí tentando acertar o alvo, né? Mas ele não está conseguindo, nós vamos ajudar ele aí a acertar o alvo nessa questão agora. Então, a letra A diz assim: apostar
quem chegaria em primeiro lugar? Você tem algum elemento dentro desse texto que fala sobre apostar ou até mesmo de premiação, de primeiro e segundo lugar? Não, nós não temos. O texto não apresenta nada disso. Fazer uma atividade física para manter a forma. E aí, o que você acha da letra B? A letra, vai botando aí embaixo nos comentários, escreve aí, diz alguma coisa, nos dá um retorno. Vai escrever e diz por quê também. É muito interessante você dizer qual a letra e dizer por que você está fazendo uso desta letra. Vamos lá? Então, outra, letra C. Seguiu o carro que atropelou uma pessoa. Em algum momento no texto, você percebeu ele falando que o carro tinha atropelado alguém? Aparece alguém trazendo essa informação de um atropelamento? Não. Só tem uma pergunta. Mas a pergunta não é uma certeza, uma garantia de que isso aconteceu. É apenas uma dúvida da colega do menino maluquinho. E a letra D, e a última, vai dizer o seguinte. Vê quem sabia obedecer a ordem que ele deu. Será? E aí? Será que seria a letra A? Por quê? Estava querendo apostar quem chegaria primeiro? Fazer uma atividade física para manter a forma? E aí? Será que seria? A letra C. Seria o carro que atropelou uma pessoa? E aí? Tem uma pessoa atropelada na historinha? Obviamente não, né? Então, vamos então aí para a resposta. Vamos marcar certinho aí com o coleguinha do lado. Olha que beleza. Letra B de bola. E na letra B, o que acontece é que nós estamos indo direto na intenção do texto, né? Qual foi a intenção do texto em apresentar para nós a letra B como resposta? Fazer uma atividade física para manter a forma. Você vai extrair essa resposta do último balãozinho, onde o menino maluquinho diz assim, é só para manter a forma, só para manter a turma em forma. Ele então fez aí uma trollagem, né? Foi bem interessante, bem engraçado isso aí. Mas enfim, você conseguiu pegar, conseguiu entender no momento exato ali, quando a gente está tratando acerca da imagem, da figura e também tratando acerca das falas, tanto a tirinha, os balões, como a imagem. Você está vendo como esse descritor aí, ele é muito interessante, né? Então, agora nós vamos para o outro descritor, né? Esse descritor aqui, vamos só voltar lá para vocês terem uma noção. Vou voltar aqui. Olha só que beleza. O descritor 5, que foi o que nós trabalhamos agora, ele apresenta aí, no caso, né, interpretar o texto com auxílio de material gráfico. Foi o que nós fizemos. Interpretamos o texto que está lá, e mesmo o texto lá do Bidu, que era só um balãozinho, a gente interpretou com base no que a gente tinha lá na divisão dentro de cada quadrinho. Não foi assim? Beleza, show de bola. O 9 é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar a finalidade desses textos. Para que esse texto serve, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Muito bem. Vamos para frente. Lá nessa parte de identificar a finalidade. Pronto, estamos aí. Beleza. Vamos então para a leitura. Olha só, você está fazendo aí a leitura, certo? O cartãozinho todo bonitinho, decorado, tá ali com um monte de balõezinhos, uns recortezinhos. Se nós vamos identificar a finalidade de um texto, então a gente já vai começar por aí, tá bom? A gente já vai começar observando detalhes. O primeiro descritor que a gente trabalhou hoje era identificar, né, aí as respostas baseadas nos elementos que nós temos, tanto os elementos gráficos como nas falas. Esse aqui já é totalmente diferente. Esse descritor 9, ele já é baseado na finalidade do texto. Então, eu vou ler o texto e dizer, para que esse texto serve? Você já fez isso? Você já parou para pensar sobre isso? Quando eu estou trabalhando gênero textual na minha sala de aula, eu sempre procuro apresentar para os alunos logo uma variedade muito grande de gêneros textuais. Eu apresento gêneros textuais da mesma forma como a gente apresenta gêneros alimentícios quando a gente vai no supermercado. A gente vai com alguém lá, a gente começa olhando cada prateleira, tem lá uma infinidade de gêneros alimentícios, não é isso? Você vai lá e você vê a prateleira do feijão, do arroz, do açúcar. Então, você vai entender que cada elemento daquele ali é uma coisa diferente, não é a mesma coisa. Do mesmo jeito são textos. Eu jamais vou ler uma crônica achando que é um poema. Não tem como. Não existe nem uma comparação
que se aproxime, pelo menos para a gente dizer. Ah, você poderia dizer, professor, mas é difícil captar a mensagem do texto. Não, não é difícil. Quando você lê aquele texto, você vê que há diferenças sim. Vamos lá. Só para você ter noção, a crônica ela tem o quê? Personagens, o lugar, o tempo que aquela historinha aconteceu, os personagens, o enredo, a situação, o anticlímax e o clímax, não é isso? Então, quando chega no clímax, aí você tem o desfecho. Você já está esperando alguma coisa ali acontecer no desfecho. Muito bem. E o poema? Será que você tem isso? Muito pelo contrário. Geralmente, os poemas... Você tem um poema que ele se apresenta como... naquela forma dele. Você pode ter um poema, assim, em prosa, que é aquele que ele não obedece àquela ordem de versos, né? E também de estrofes, totalmente compreensível, sim. Só que quando você lê aquele poema, você vê que é totalmente diferente de apresentar uma historinha, como a crônica, né? Que é uma historinha do dia a dia. Você vai ver que o poema, ele tenta arrancar assim, uma beleza do que ele está explicando, ele tenta trazer alguma rima, mesmo quando ele não rima, mas ele está tentando apresentar ali uma outra ideia para você. Inclusive, o poema ele é muito rico na semântica das palavras. Ele usa as palavras com uma riqueza de sentido muito grande. Então, preste muita atenção em cada gênero textual que você lê e não diga que é tudo igual. Texto, não existe texto tudo igual. Então, se você está com dificuldade de leitura, fica aqui a minha dica. Pega seu livro didático, dá uma lida em cada texto. É rapidinho, gente. A gente lê um texto em 5 minutos. Então, se você tirar aí 15 minutos por dia para fazer a leitura, você vai ler, diariamente você vai ler 3 textos, né? E se for pequeno, como os pequenos poemas, você vai ler muito mais. Se for poema visual, aquele com desenhozinho do peixe, com desenho da linha, com desenho de uma xícara, você tem poemas visuais de várias formas. Se você gosta de poema, aproveite e tenha boa leitura, tá bom? Então, não deixe de refletir sobre isso. Os gêneros textuais, eles precisam ser diferenciados, ou você tem que saber diferenciar um gênero textual do outro, até porque, até mesmo na hora de fazer as questões que vão aparecer para vocês, nas provas, assim como eu as tenho apresentado aqui, vocês vão ver que elas são baseadas na forma como o texto é escrito, então, muito cuidado com isso. Vamos então para esse primeiro gênero textual que nós temos aqui, que é, de cara, você já está vendo, vamos então fazer a leitura dele aí. Ele diz assim: é o meu aniversário e você está convidada. Não perca, venha para esta festa. Ah, muito bem. O que a gente tem? Um texto, mas não esqueça que eu disse para vocês que o texto está todo bem elaboradinho, aí ao redor dele, um monte de figurinhas e coisas. Isso é um gênero textual específico, tá bom? Muito específico. E a pergunta vem dizendo assim: este texto é um... Vamos lá? Olha o nosso coleguinha aí, com todas as interrogações na mente dele, olha para um lado, olha para o outro, não consegue responder, mas a gente vai encontrar essa resposta agora. Então, esse gênero textual, qual é a intenção dele? É anunciar alguma coisa? Ele é um anúncio? Ou então a letra B, ele é um cartaz? Não se esqueça, né? Cartaz, geralmente a gente tem aqui um cartaz que você vai apresentar ali um trabalho na escola, né? E tal, mais ou menos assim. Ele é um convite? E aí? O que você acha? Ele tem cara de convite? Ele tem cara de anúncio? Ou tem cara de cartaz? Vai escrevendo logo aí embaixo, nos comentários, né? Vai deixando aí seu comentário embaixo. E também a letra D, que diz, ele é o ingresso. O ingresso é um outro gênero textual, né? Geralmente um bilhetezinho, alguma coisa assim, que também tem uma inscrição, mas tem todo um critério diferenciado. Vamos ver qual é a resposta aí? Pronto, gente, olha. Marquem certinho com esse moço. Quem tinha marcado a letra C aí, né? A gente vai ver e vai estar parabenizando, tá bom? Ele é um convite. Olha só para o formato. Geralmente, onde é que tem balões? Geralmente em festas, né? Em festas de aniversários. Pode ser que em outras ocasiões sim, mas é mais frequente na festa de aniversário. Então, a gente pode ver por todos esses elementos que estão fora e também qual a intenção desse gênero textual. A intenção dele é chamar a nossa atenção justamente para essa parte dele tratar de um convite, certo? Inclusive pela forma como ele é apresentado, né? É o meu aniversário. Pronto, por aí você já sabe que a pessoa está apresentando uma data comemorativa
e se tem uma data comemorativa, você está recebendo um cartão, certo? Você com certeza está recebendo um convite. E aí o restante da frase, né? Que é a outra parte da oração, a oração coordenada e aditiva, você está convidada. Então você tá tudo certinho ali. Inclusive, as palavras, como elas são colocadas ali, certo? Elas estão aí representando o que esse gênero textual ele é nesse exato momento. Ele é um convite para a pessoa que está recebendo. Beleza? Vamos para mais um? Muito bem. Então, nós temos aí mais um. Sorvete de casca de manga. Pronto. Aí nós vamos ter aí agora uma série de linhas escritas, instruções. O texto, ele é um texto... O texto, ele apresenta aí uma série de elementos, né? Esse texto aí é um texto injuntivo. Ele diz, ingredientes. 3 xícaras de casca de manga picada. 1 xícara de água. 2 xícaras de açúcar. 3 gemas. 2 xícaras de leite. 1 lata de creme de leite. Baunilha a gosto. Modo de preparar. Certo? Está dando uma instrução aqui, né? Por isso que o texto é injuntivo. Eu vou já dizer para vocês, eu não posso dizer para vocês aqui agora o gênero, mas eu vou explicar já o porquê. Cozinhe as cascas na água com açúcar. Depois de cozidas, junte os demais ingredientes, menos o creme de leite. Bata tudo no liquidificador e leve ao fogo para cozinhar. Retire do fogo. Acrescente o creme de leite. Deixe esfriar e leve ao freezer por 4 horas. Prove. Ciência hoje das crianças, ano 23, número 207, né? A página aí onde foi lançado. Então, logo você vai perceber o que esse texto, qual é o gênero textual? Né? Diz que é um texto injuntivo. Ele está dando ali uma instrução de como fazer, a tipologia dele é essa, a injunção. Agora, que gênero é esse? O de ainda agora há pouco era um convite. Já falei para vocês que tem também a crônica, tem o conto, tem o enigma, sei lá, tem inúmeros gêneros textuais, são diversos, são vários. Mas esse aqui é justamente o que nós vamos descobrir. Esse texto serve para apresentar um produto. Ele está apresentando um produto, por exemplo, esse produto é muito bom, ele é o melhor do mercado, ele é isso, ele é aquilo. Você vê que ele não está tratando nada disso, né? Letra A. A letra B. Ensinar uma receita. E aí, o que você acha? É ensinar uma receita? Ele está ensinando uma receita? E detalhe, viu? A gente tem vários tipos de receita. Não é só receita receita aí culinária. Existem outras receitas, como a receita médica, né? Receita de outras áreas financeiras, enfim. Letra C, de casa. Fazer uma propaganda. E aí, será que é uma propaganda? A propaganda tem uma tipologia assim, uma função mais conativa, né? A propaganda é apresentar o produto e querer ali meio que te convencer, né? Mostrando as qualidades, né? A intenção da apresentação daquele produto, enfim. Letra D, listar alguns produtos. E aí, esse gênero textual é uma lista. Você está colocando ali elementos ou ingredientes que você precisa ir no supermercado, comprar. Olha, relativamente, pode até parecer, né? Mas aí quando a gente vai para a resposta, é a letra B. Olha só que beleza. Ensinar uma receita. Então, o gênero textual, quando você pega a ideia do gênero textual, que esse gênero textual aqui, ele apresenta o quê? O gênero textual que nós estamos lendo, com esse título, Sorvete de Casca de Manga, é uma receita. E o gênero textual, receita, ele é um texto injuntivo, o intuito dele é te ensinar a fazer algo, né? Então você vai ver até mesmo que você vai ver os verbos ali no imperativo, né? Cozinhe, junte os demais ingredientes, sempre no imperativo, dando ordem, né? Menos o creme de leite. Bata, sempre está na segunda pessoa também, né? Cozinhe tu, ou junte também ali,
falando, ou então junte você, né, dependendo da conjugação do verbo. Bata, então esse bata também na segunda pessoa, bata, você, certo? Apresentando aí o texto como se fosse uma ordem. Então, sempre que você tiver ordem ou sugestão, né, o imperativo, ele tem essa nuance de apresentar uma ordem ou uma sugestão. Certo? Se você está seguindo a risca ali a receita que está sendo passada, então você sabe que essa receita ela tem uma finalidade, né? Qual é a finalidade, então, desse texto? Apresentar para você uma receita. Lembrou? Descritor 9, entender qual é a finalidade daquele texto. Qual é a finalidade do seu texto? O texto que você está lendo. A finalidade desse texto é ensinar uma receita. Muito bem. Por que eu sei que é ensinar uma receita? Gente, porque o próprio gênero textual é uma receita, entendeu? Então fica muito fácil vocês descobrirem aí a finalidade até pelo gênero que você já aprendeu, tá bom? Então, se você acertou a letra B aqui, parabéns. Nós vamos estar também aí acompanhando tudo isso, belezinha, tá bom? Mais um texto, tá bom? Vamos aí para mais um. Leia o texto abaixo. Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um importante estadista, político, diplomata e jurista brasileiro. Nasceu na cidade de Salvador, Bahia, em 5 de novembro de 1849. Rui Barbosa apoiou o movimento republicano e teve uma grande participação no processo de proclamação da República, que ocorreu em 15 de novembro de 1889. Tornou-se o primeiro-ministro da Fazenda da história do Brasil República. Foi também um brilhante escritor. Entre suas obras mais importantes, podemos citar O Papa e o Concílio, Habeas Corpus, Cartas de Inglaterra, entre outras. Esse texto é um conto, um relato, uma biografia, uma notícia. Vamos lá. O conto, né? Geralmente o conto, ele tem ali a ideia, né, de apresentar para você uma espécie de uma história, assim, meio que, né? Se pode ser um conto, dependendo de que tipo de conto, ele pode ser um conto assim, mais voltado de natureza mais enigmática, né? Que existe até o conto de enigma, você tem que descobrir alguma coisa ali, mas é interessante que ele esconde algumas informações e você vai seguindo elas até você chegar no término daquele texto. Geralmente dá uma espécie de suspense ao ler, né? Um relato, o que é um relato? Um relato é aquele texto que você vê a pessoa o tempo todo, ela falando a respeito de algo que aconteceu. Ela vai falar da mesma forma, pelo menos ela julga, né? Que vai falar da mesma forma como aconteceu. Então, ela vai relatar algo. Isso pode acontecer em várias situações. Uma biografia é quando eu descrevo o momento em que uma pessoa nasce, no processo da sua vida, ela vai fazendo algumas coisas vão acontecendo na vida dela, e todos esses elementos de coisas que aconteceram na vida dela vão fazer parte dessa tal biografia. E uma notícia, a notícia ela tem o caráter o quê? De apresentar uma informação que aconteceu aí, um fato real, ou algo que é interessante para nós, seja notícia política, seja uma notícia que você quer saber, talvez, ali, de um acontecimento rotineiro, pode ser apresentada, pode ser televisiva, pode ser apresentada numa revista, pode ser apresentada num jornal. A notícia é mais fácil de você identificar. Então, com base em tudo isso, ele trouxe aí toda aquela ideia, né? Primeiro apresentou o nome do camarada, né? E está falando do Rui Barbosa. O Rui Barbosa é um personagem muito conhecido da história brasileira, tá bom? E esteve aí envolvido lá, foi um diplomata político brasileiro, ele teve uma influência muito grande no movimento republicano brasileiro. Nessa época, ainda no século XIX, ele tinha como intuito quebrar, né, subverter ali, desmontar o Brasil, que na época estava sob o governo do Império, né, o segundo Império Brasileiro, que era do Dom Pedro II, e ele estava envolvido toda essa etapa de ruptura, de quebra, certo? Desse período, e tentando trazer uma inovação aí, essa inovação era a República.
ao lado ali de tantos outros ali, que foi a primeira república brasileira chamada de República da Espada, né, ou República Velha. Ele está envolvido ali, você está vendo que partes da história dele partes estão aparecendo, não é isso? Inclusive, ele vai falar da proclamação da República, ele esteve envolvido, ele também foi ministro, desse primeiro momento, foi ministro da Fazenda, foi também escritor. Você está vendo que tudo é só ele, só dá Rui Barbosa, Rui Barbosa, Rui Barbosa. Então vamos lá. Vamos logo, vamos deixar de suspense e vamos para a resposta. Gente, é a letra C, né? Quem já respondeu aí embaixo, que conseguiu matar a charada, né? Viu que nós estamos falando de uma biografia. E essa biografia, ela é bem o que eu acabei de dizer. Ela vai tratar justamente desses elementos que vão trazer, né, aí a história de uma pessoa que é, de certa forma, muito influente, né, uma pessoa que tem às vezes, apresenta, mesmo que não seja influente, né, mas que houve alguém ali que sentou em determinado momento e escreveu aquela biografia que fez valer a pena a vida daquela pessoa, né, através das imortais letras, tá bom? Do idioma de Camões. Nós ainda temos tempo aí, minha gente? Beleza. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu quero só dar mais alguns conselhos para vocês, com base nesses dois escritores, né? Nós estamos chegando em primeiro lugar, tá bom? Vejam aí o nosso amiguinho do lado aí, com toda essa pompa, né? Todo bonito, arrumado, todo alinhado, no terno aí slim. A gente vê pela grossura das pernas. Tá aí, todo bonitão. Só para dizer para vocês o seguinte, olha só como é possível a gente estudar por aqui, né? Veja só como esse projeto tem te ajudado. Você já matou a charada de pelo menos uns 8 descritores que nós estamos desde o semestre passado. Semana que vem tem mais. A gente vai bater mais forte nos outros descritores. A gente vai trabalhar descritores. Como nós já estamos trabalhando descritores da parte de leitura, e esses aí são mais básicos, e esses agora que nós trabalhamos são da parte também de leitura, mas assim de forma maior, né? É aquele descritor que você tem que fazer leituras e análises, e é bem legal. Só que nós vamos chegar no momento que nós vamos bater na tecla dos descritores que vão falar da ortografia. E vocês lembram o que é ortografia? Pois é, a ortografia, ela é a parte da linguagem que nós vamos trabalhar justamente a forma correta de escrever, tá bom? E depois nós vamos para outros descritores que também são super legais, que são os descritores que vão tratar da gramática, né? E, gente, a gramática é, tudo de bom, show de bola. Lembrando que língua portuguesa não se resume só em gramática, né? Eu já falei para vocês, fiz inclusive uma das aulas um apanhado enorme no quadro, não é para vocês acharem que vocês... professor, eu tenho que memorizar isso ou decorar. Não estou dizendo que isso. De certa forma, vocês terão que aprender. Mas é para dizer para vocês que a língua portuguesa varia dentro da fonética e fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, estilística, funções da linguagem e também dentro dos gêneros textuais e da tipologia textual. Pronto, língua portuguesa é tudo isso aí. Você conseguiu aprender isso? Aprendeu a língua portuguesa toda, tá bom? Então, hashtag aí o Aprender Mais está em primeiro lugar, tá? Só lembrando aqui, eu vou voltar aqui para vocês verem. Foi o que a gente trabalhou hoje. E aqui. Isso, bem aí. Estamos no segundo item aí dos nossos descritores. Eu estou fazendo questão de apresentar isso aqui. Alguém pode dizer, professor, mas isso é linguagem técnica. Não interessa. Se você conseguiu aprender no rumo certo, você vai fazer de forma correta, você vai acertar a questão. E você vai... Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, eu quero que vocês coloquem nos comentários. Nós vamos estar junto com vocês aí comentando, vamos estar aí também sentindo a dor na pele junto com vocês, as dificuldades que vocês estiverem sentindo. Vão colocando nos comentários que a gente vai aqui sentando, nós aqui do Aprender Mais, aqui toda a equipe técnica, né, sentada aí para a gente poder desenvolver o melhor para vocês. Então, hoje nós revisamos, entre outras coisas, revisamos o que nós já tínhamos aprendido nas aulas anteriores e passamos à frente com o descritor 5 e o descritor 9, que é interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos, etc., e o D9, que foi identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, tá bom? Pegou isso aí, gente, mais 2 descritores que foram para a caçapa, conseguimos ganhar, derrubamos mais 2, e no decorrer das aulas a gente vai
a gente vai trazendo novidades, novos descritores e fazendo uma revisão básica do que a gente já tem visto aqui, tá bom? No mais, é isso aí. Sucesso para vocês, boa sorte. Nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa das séries iniciais do 5º ano, tá bom? E um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Um abração. Tchau. Sou Vivian, aluna do 5º ano, e participo das aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó. Venha você também!